Barbados, uma ilha localizada no Caribe, possui uma história fascinante que abrange diferentes períodos e influências culturais. Desde os primeiros habitantes indígenas, até a chegada dos europeus, a colonização britânica, a luta pela independência e os desafios contemporâneos, Barbados tem experimentado uma trajetória única de desenvolvimento e transformação. Neste vídeo, exploraremos os principais períodos históricos de Barbados, destacando eventos significativos que moldaram a identidade e a sociedade da ilha. A história de Barbados remonta a milhares de anos atrás, quando os primeiros habitantes indígenas chegaram à ilha. Estudos arqueológicos sugerem que por volta do ano 1600 a.C., a ilha já estava habitada por comunidades ameríndias, conhecidas como os Aruaques. Essas primeiras populações eram provenientes da América do Sul, especificamente da região da Venezuela. Os Aruaques eram um povo nômade que se estabeleceu em Barbados, trazendo consigo habilidades agrícolas e conhecimento sobre o uso da terra. Eles eram hábeis agricultores, cultivando culturas como mandioca, batata doce, milho e tabaco. Além disso, a pesca e a coleta de frutas e recursos naturais também eram práticas importantes para a subsistência dessas comunidades. A vida dos Aruaques estava profundamente ligada à natureza e aos elementos, e suas crenças espirituais influenciavam as práticas cotidianas. Eles reverenciavam os espíritos da terra, da água e dos ancestrais, buscando equilíbrio e harmonia com o meio ambiente. Embora a chegada dos europeus em 1492 tenha tido um impacto significativo em muitas ilhas do Caribe, a presença dos Aruaques em Barbados não foi tão intensamente afetada no início. No entanto, com o passar do tempo, as relações entre os colonizadores europeus e os indígenas se tornaram mais complexas, resultando em conflitos e pressões sobre suas comunidades. Infelizmente, ao longo dos séculos seguintes, a população indígena de Barbados diminuiu drasticamente devido a doenças introduzidas pelos europeus, conflitos, e à crescente presença de colonos na ilha. Hoje, os Aruaques são considerados extintos em Barbados, mas sua herança e contribuições para a história e cultura da ilha continuam sendo lembradas e estudadas por arqueólogos e historiadores. A chegada dos primeiros habitantes indígenas representa um capítulo importante inicial da história de Barbados, servindo como base para o desenvolvimento e a diversidade cultural, que moldaram a trajetória do país até os tempos contemporâneos. A presença espanhola e portuguesa desempenhou um papel significativo nos primeiros contatos europeus com a ilha de Barbados. Após a chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo em 1492, os espanhóis exploraram várias ilhas do Caribe, incluindo Barbados. No entanto, Barbados não se tornou uma colônia espanhola devido à aparente ausência de riquezas minerais, o que levou os espanhóis a se concentrarem em outras regiões caribenhas mais promissoras. Em 1536, os portugueses também chegaram a Barbados, mas assim como os espanhóis, não estabeleceram uma colônia permanente na ilha. A falta de recursos valiosos para exploração desencorajou tanto espanhóis quanto portugueses a se estabelecerem de forma permanente em Barbados. Após essas breves incursões iniciais, Barbados permaneceu sem presença europeia significativa até a chegada dos ingleses no século XVII. Foi somente em 1625 que uma expedição liderada por John Powell, a serviço da Inglaterra, chegou a Barbados e reivindicou a ilha para a coroa britânica, iniciando assim o período de colonização britânica na região. Embora a presença espanhola e portuguesa não tenha deixado um legado duradouro em Barbados, esses primeiros contatos europeus foram importantes para a posterior chegada dos britânicos, e para o desenvolvimento histórico da ilha. A influência europeia e o estabelecimento de colônias no Caribe tiveram profundas consequências para as populações indígenas e a introdução de culturas, línguas e sistemas econômicos estrangeiros na região.
O domínio britânico em Barbados teve início em 1625, quando uma expedição liderada por John Powell chegou à ilha e a reivindicou para a coroa britânica. Inicialmente, a colonização foi difícil devido aos desafios naturais e conflitos com as populações indígenas caribenhas. No entanto, os britânicos persistiram, e ao longo do século XVII, consolidaram o controle sobre a ilha e estabeleceram uma economia baseada na produção de açúcar. O cultivo de cana-de-açúcar foi introduzido em Barbados em 1640, e rapidamente se tornou o pilar da economia da ilha. Para atender à crescente demanda por mão de obra nas plantações de cana, os proprietários de terras recorreram ao uso massivo de escravos africanos, que foram trazidos à força para a ilha por meio do comércio transatlântico de escravos. A economia açucareira floresceu durante os séculos 17 e 18, tornando Barbados uma das colônias mais prósperas do Império Britânico no Caribe. A riqueza gerada pelo açúcar levou a um aumento no comércio, infraestrutura e desenvolvimento cultural, incluindo a construção de belas casas coloniais e jardins exuberantes. No entanto, o sistema econômico baseado na escravidão também trouxe consigo grandes desigualdades sociais e sofrimento humano para a população africana escravizada. A resistência à escravidão, como a revolta dos escravos de 1816, foi um indicativo das tensões sociais e dos conflitos entre proprietários de terras e escravos. Em 1966, Barbados conquistou sua independência do Reino Unido, mas manteve a monarquia como forma de governo. Desde então, o país tem desfrutado de estabilidade política e se desenvolveu em uma democracia parlamentar. A economia de Barbados também se diversificou, com o turismo emergindo como uma importante fonte de receita. Hoje, o domínio britânico deixou um legado significativo em Barbados, refletido na língua, sistema jurídico, sistema educacional e nas instituições políticas do país. A história da colonização britânica em Barbados é essencial para entender a evolução do país e sua identidade como nação no cenário global. A abolição da escravatura em Barbados foi um marco crucial na história do país, representando uma transformação social e política significativa. Durante o século 17 e 18, a economia da ilha era sustentada pelo cultivo de cana-de-açúcar, e a demanda por mão de obra nas plantações era suprida pelo tráfico de escravos africanos. A escravidão tornou-se uma instituição cruel e desumana, marcada pela exploração e violência contra os africanos capturados e escravizados. A pressão para abolir a escravidão começou a crescer no final do século XVIII, impulsionada pelos esforços de abolicionistas britânicos e pelo crescente movimento internacional contra o comércio de escravos. Em 1807, o Reino Unido aboliu o comércio transatlântico de escravos, proibindo o transporte de escravos da África para as colônias britânicas, incluindo Barbados. Essa medida teve um impacto significativo no suprimento de escravos para a ilha. No entanto, a escravidão em si ainda persistia em Barbados e em outras colônias britânicas. A pressão para a emancipação total dos escravos continuou a aumentar, e o movimento abolicionista se tornou mais forte e vocal. Eventos como a Revolta dos Escravos de 1816 em Barbados também contribuíram para a crescente agitação social e política. Finalmente, em 1º de agosto de 1834, o Ato de Emancipação foi promulgado, marcando o fim oficial da escravidão em todas as colônias britânicas, incluindo Barbados. Com a abolição da escravatura, cerca de 70.000 escravos foram libertados em Barbados, mas muitos ainda permaneceram ligados às plantações como trabalhadores assalariados, em um sistema conhecido como aprendizado. O processo de emancipação não foi livre de desafios. Os trabalhadores libertos enfrentaram dificuldades econômicas e discriminação social, enquanto os proprietários de terras se ressentiam com a perda de mão de obra barata. No entanto, ao longo do tempo, a força de trabalho emancipada demonstrou sua resiliência e capacidade de adaptação, contribuindo para a reconstrução econômica e social de Barbados.
a abolição da escravatura marcou o início de uma nova era em Barbados, com o país se afastando gradualmente do modelo econômico baseado na escravidão, e se voltando para outras atividades econômicas, como a produção de algodão e a indústria do açúcar. Além disso, a abolição da escravatura permitiu aos cidadãos de Barbados reivindicar sua liberdade e dignidade, estabelecendo os alicerces para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa. A memória desse importante evento histórico continua a moldar a identidade de Barbados como uma nação comprometida com os valores da liberdade, igualdade e respeito pelos direitos humanos. A luta pela independência em Barbados foi um movimento histórico, que culminou com o país alcançando sua soberania, em relação ao domínio colonial britânico. Após a abolição da escravidão em 1834, Barbados passou por uma série de mudanças políticas e sociais, à medida que os cidadãos buscavam maior autonomia e representação no governo. Durante o século XX, a ideia de independência ganhou força e se tornou um objetivo nacional. O processo rumo à independência começou com a concessão de maior autonomia à ilha pelo governo britânico. Em 1951, Barbados tornou-se uma colônia com governo próprio, e passou a eleger seus representantes para a Assembleia Legislativa. Esse foi um passo significativo rumo à autogovernança, que permitiu aos barbadianos ter maior controle sobre seus assuntos internos. A década de 1960 marcou um período de intensificação do movimento pró-independência em Barbados. A criação do Partido Trabalhista de Barbados, o Barbados Labour Party, BLP, e do Partido Democrático de Barbados, Democratic Labour Party, DLP, representou diferentes correntes políticas que compartilhavam o objetivo de alcançar a independência plena. Em 30 de novembro de 1966, Barbados finalmente conquistou sua independência. A data marcou o fim da dominação colonial britânica, e a ascensão de Barbados como nação soberana. Grantley Adams, líder do Partido Trabalhista de Barbados, tornou-se o primeiro primeiro-ministro do país independente. A conquista da independência não se deu sem desafios. O país teve que enfrentar questões como o fortalecimento de suas instituições governamentais, a consolidação de uma identidade nacional, e a busca pelo desenvolvimento econômico e social. Barbados escolheu permanecer como uma monarquia parlamentarista, com a Rainha Elizabeth II como chefe de Estado representativa, mantendo laços históricos com o Reino Unido. Desde a independência, Barbados tem avançado em diversos setores, incluindo educação, saúde e economia. O país se tornou uma democracia estável e próspera no Caribe, conhecida por sua forte indústria do turismo e pela preservação de sua rica cultura e identidade. A população de Barbados celebra a independência anualmente em 30 de novembro, relembrando a luta e o triunfo em direção à autodeterminação e soberania. A luta pela independência em Barbados é uma parte fundamental da história nacional, e continua a inspirar gerações futuras a trabalharem pela construção de um país mais justo, inclusivo e próspero. O caminho para a independência foi uma jornada marcada por determinação, liderança, e o desejo de autogovernança, que moldou a identidade de Barbados como uma nação independente, e orgulhosa de sua história e cultura. O movimento pelo sufrágio universal em Barbados foi um processo histórico que marcou a luta por maior igualdade e representação política na ilha caribenha. O sufrágio universal se refere ao direito de todos os cidadãos adultos de um país votarem em eleições, independentemente de sua renda, raça, gênero ou status social. Ao longo do tempo, os barbadianos trabalharam arduamente para alcançar o sufrágio universal e garantir que suas vozes fossem ouvidas no cenário político. O início do século XX foi um período crucial para o movimento pelo sufrágio universal em Barbados. Antes desse período, o direito de voto estava restrito a uma pequena elite, composta principalmente por proprietários de terra e homens brancos. A maioria da população, incluindo mulheres e pessoas de origens diversas, estava excluída do processo eleitoral.
O Partido Trabalhista de Barbados e outros grupos ativistas foram fundamentais para a promoção do sufrágio universal. Liderados por figuras proeminentes como Grantley Adams e Hugh Springer, o BLP defendia reformas políticas e sociais, que incluíam o direito de voto para todas as pessoas adultas, independentemente de sua origem social. A batalha pelo sufrágio universal não foi fácil, e enfrentou resistência de setores conservadores. No entanto, com o passar dos anos, a pressão popular aumentou, e os defensores do movimento conseguiram conquistar importantes avanços. Em 1944, Barbados realizou sua primeira eleição com um maior número de eleitores, e algumas restrições foram eliminadas. O direito de voto foi ampliado para mulheres, embora com restrições iniciais que foram posteriormente revogadas. O processo de conquista do sufrágio universal continuou avançando nas décadas seguintes. Em 1951, o governo britânico concedeu maior autonomia à ilha, permitindo a eleição de representantes para a Assembleia Legislativa, o que foi considerado um marco importante na jornada para a igualdade política. O movimento pelo sufrágio universal em Barbados culminou com a independência do país em 1966. Após a conquista da soberania, Barbados consolidou o sufrágio universal como parte fundamental de seu sistema político, e estabeleceu uma democracia representativa com eleições regulares e participação ativa da população. Hoje, Barbados é conhecido por ser um país com uma forte tradição democrática e elevada participação política. O sufrágio universal garante que todos os cidadãos tenham o poder de influenciar o futuro de sua nação através do voto, e as eleições são realizadas de forma livre e justa. O movimento pelo sufrágio universal em Barbados é uma parte essencial de sua história política, e representa a luta contínua por justiça, igualdade e participação cívica plena. Barbados, como muitos outros países, enfrenta uma série de desafios contemporâneos que moldam seu desenvolvimento social, econômico e político. Esses desafios refletem questões complexas e multifacetadas, que exigem abordagens cuidadosas e soluções inovadoras. Como um país insular, Barbados está particularmente suscetível aos impactos das mudanças climáticas, incluindo aumento do nível do mar, tempestades mais intensas, e eventos climáticos extremos. Esses fenômenos ameaçam a infraestrutura costeira, a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental, requerendo medidas de adaptação e mitigação. O turismo desempenha um papel crucial na economia de Barbados, mas também expõe o país a vulnerabilidades econômicas. A dependência excessiva dessa indústria torna a economia suscetível a flutuações nos fluxos de turistas e crises globais, como a pandemia de Covid-19, que teve um impacto significativo no setor. Embora Barbados tenha alcançado progressos significativos em termos de desenvolvimento humano, ainda existem desigualdades sociais e econômicas no país. Algumas comunidades enfrentam falta de acesso a serviços básicos, oportunidades educacionais e emprego digno, o que pode levar a disparidades em termos de qualidade de vida e mobilidade social. O sistema de saúde de Barbados enfrenta desafios na oferta de serviços de qualidade para toda a população. O envelhecimento da população e o aumento das doenças crônicas requerem uma abordagem abrangente para garantir o acesso universal à saúde e fortalecer a infraestrutura de atendimento médico. A questão da dívida pública é uma preocupação significativa para Barbados. O país tem enfrentado desafios para controlar sua dívida e alcançar sustentabilidade fiscal, o que pode afetar o investimento em áreas prioritárias, como educação, saúde e infraestrutura. A preservação dos recursos naturais e da biodiversidade é um desafio importante para Barbados, dada a pressão exercida pelo desenvolvimento urbano e turístico. A promoção de práticas sustentáveis e a proteção dos ecossistemas marinhos e terrestres são essenciais para garantir um futuro ambientalmente equilibrado. A emigração tem sido uma realidade para muitos barbadianos em busca de melhores oportunidades no exterior.
A diáspora barbadiana desempenha um papel significativo na economia e na cultura do país, mas também representa desafios em termos de fuga de cérebros e perda de talentos. Enfrentar esses desafios requer uma abordagem holística, com envolvimento ativo do governo, sociedade civil, setor privado e comunidades locais. Investir em educação, pesquisa científica, tecnologia e desenvolvimento sustentável são fatores-chave para enfrentar os desafios contemporâneos e garantir um futuro próspero e resiliente para Barbados. A compreensão das lições aprendidas com a história do país pode servir de guia para enfrentar os obstáculos atuais e pavimentar o caminho para um futuro melhor e mais inclusivo. Barbados é uma ilha caribenha conhecida por sua deslumbrante beleza natural, praias de areia branca e águas cristalinas, além de uma rica herança cultural. A ilha tem uma economia predominantemente voltada para o turismo, sendo essa indústria uma das principais fontes de receita e emprego para o país. A ascensão de Barbados como uma economia turística foi impulsionada por uma combinação de fatores geográficos, históricos e culturais, que tornaram a ilha um destino atraente para visitantes de todo o mundo. Barbados oferece uma ampla variedade de atrações turísticas que atraem diferentes tipos de viajantes. Desde praias paradisíacas e esportes aquáticos emocionantes, até reservas naturais exuberantes e patrimônio histórico, a ilha possui algo para todos os gostos. O turismo de sol e praia é particularmente popular, com os visitantes desfrutando do clima tropical, mergulho com snorkel, e oportunidades para relaxar em resorts luxuosos. Barbados possui uma sólida infraestrutura turística, incluindo uma ampla variedade de hotéis, resorts e pousadas, para atender às diversas necessidades dos turistas. A ilha investiu significativamente em infraestrutura de transporte, como a modernização do Aeroporto Internacional Grantley Adams, facilitando a chegada de visitantes de várias partes do mundo. Barbados valoriza sua cultura vibrante e autêntica, promovendo o turismo sustentável que respeita a herança cultural da ilha e beneficia as comunidades locais. Os turistas têm a oportunidade de vivenciar a rica cultura de Barbados através de festivais, música, dança e gastronomia local. O turismo desempenha um papel crucial na economia de Barbados, contribuindo significativamente para o produto interno bruto e gerando emprego para muitos barbadianos. O setor emprega uma ampla gama de profissionais, desde trabalhadores de hotelaria até guias turísticos, motoristas e artesãos. Embora o turismo tenha trazido prosperidade para a ilha, também apresenta desafios. A dependência excessiva do turismo pode tornar a economia vulnerável a choques externos, como crises econômicas globais ou eventos naturais adversos. Para garantir um crescimento sustentável, Barbados está buscando diversificar sua economia através do desenvolvimento de setores, como a tecnologia e as energias renováveis. Barbados tem sido bem-sucedido em promover seu potencial turístico, atraindo visitantes de diferentes partes do mundo. Ao equilibrar o desenvolvimento do turismo com a preservação da cultura e do meio ambiente, a ilha busca garantir que o turismo continue a ser uma fonte vital de crescimento econômico e prosperidade para o país. O futuro do turismo em Barbados dependerá da capacidade de inovar, diversificar e enfrentar desafios globais, assegurando que a indústria turística continue a ser uma força positiva para o desenvolvimento sustentável da ilha. A arte e a arquitetura de Barbados são reflexos da rica história da ilha, que abrange desde a herança dos povos indígenas ameríndios, até a influência das culturas europeias e africanas trazidas pelos colonizadores. Ao longo dos séculos, a expressão artística e arquitetônica em Barbados evoluiu, incorporando estilos diversos e dando origem a um patrimônio cultural único. A presença das potências coloniais europeias, como os britânicos, espanhóis e portugueses, deixou uma marcante influência arquitetônica em Barbados. A arquitetura colonial inclui edifícios distintos, como as casas de plantação, fortalezas, igrejas e prédios governamentais. As casas de plantação, algumas das quais foram preservadas até os dias atuais, exibem características distintas,
como varandas, telhados de duas águas e grandes janelas. A arquitetura religiosa é notável em Barbados, com muitas igrejas antigas ainda de pé. A Igreja de São João, construída em 1645, é uma das mais antigas da ilha, e apresenta um estilo arquitetônico influenciado pelo período renascentista. As fortalezas, como a Fortaleza de Saint-Anne, construída no século XVII pelos britânicos, são exemplos da arquitetura militar que servia para proteger a ilha de invasores. A arte em Barbados reflete a criatividade e a cultura local. Pinturas, esculturas e artesanato demonstram a riqueza da identidade barbadiana. Muitas obras de arte destacam a beleza natural da ilha, incluindo paisagens deslumbrantes e a vida marinha. As influências africanas também se manifestam na arte e artesanato, com a utilização de materiais como cestaria, cerâmica e tecelagem. Barbados é conhecida por seus eventos culturais animados, como o Crop Over Festival, que celebra a colheita da cana-de-açúcar e envolve desfiles, música, dança e arte. Durante esse festival, muitos artistas locais exibem suas obras em feiras e galerias, expondo a diversidade e a criatividade da cena artística de Barbados. O turismo tem desempenhado um papel importante na promoção da arte e arquitetura em Barbados. Muitos artistas locais encontram inspiração nas belezas naturais e na cultura vibrante da ilha, criando obras que são apreciadas por visitantes e moradores. Além disso, o turismo estimula a preservação de edifícios históricos e monumentos, garantindo que a arquitetura colonial continue a ser uma parte importante da identidade de Barbados. A arte e a arquitetura de Barbados são uma expressão única da sua história e cultura. Desde a arquitetura colonial até a arte contemporânea, a ilha oferece uma rica diversidade de expressões artísticas. Através da preservação e promoção desse patrimônio cultural, Barbados continua a honrar sua herança, e a inspirar futuras gerações de artistas e arquitetos. A música e dança de Barbados são uma expressão rica da cultura e identidade do povo barbadiano, que incorpora influências africanas, europeias e caribenhas. Ao longo dos séculos, essas formas de arte evoluíram, refletindo as tradições e mudanças sociais da ilha. A música e dança desempenham um papel significativo na vida cotidiana e nas celebrações festivas de Barbados, e são apreciadas tanto pelos moradores locais quanto pelos visitantes. O calypso é um gênero musical que tem raízes nas tradições africanas, e foi desenvolvido nas ilhas caribenhas, incluindo Barbados. Suas letras muitas vezes abordam questões sociais e políticas de forma humorística e satírica. Já o soca é uma fusão de calypso, com influências de música indiana e soul, e é conhecido por suas batidas vibrantes e contagiantes. Ambos os gêneros são populares em festivais como o Crop Over, onde artistas locais competem em competições musicais. A Tuk Band é uma tradição musical exclusiva de Barbados, que remonta ao século XIX. É composta por tambores e instrumentos de metal improvisados, como latas e chaleiras, criando um som distintivo e animado. A Tuk Band é frequentemente vista em desfiles e festivais, adicionando um toque tradicional e festivo às celebrações. A dança folclórica em Barbados é uma expressão importante da cultura local. Danças como a Maipole Dance e a Lanship Dance são realizadas em festas tradicionais e eventos comunitários. A Lanship Dance é uma dança baseada na história da Marinha Mercante, e é realizada por membros da Sociedade Lanship, que é uma associação social e cultural. Embora originários da Jamaica, o reggae e o dancehall também têm seguidores em Barbados. Esses gêneros musicais são populares nas casas noturnas e praias da ilha, proporcionando uma atmosfera animada e contagiante para moradores e turistas. A música e dança em Barbados são mais do que apenas formas de entretenimento, são uma manifestação viva da rica cultura e identidade do povo da ilha. Essas expressões artísticas continuam a evoluir e se adaptar, incorporando novas influências e mantendo-se relevantes na vida cotidiana e nas celebrações festivas de Barbados.
Através da música e dança, os barbadianos preservam suas tradições culturais e compartilham com o mundo a vibrante energia e alegria que permeiam a ilha. Barbados, ao longo de sua história, tem sido o berço de diversas personalidades notáveis, que contribuíram significativamente para diversas áreas, incluindo política, artes, esportes, ciência e literatura. Essas figuras inspiradoras têm deixado um legado duradouro e elevado o nome de Barbados internacionalmente. Errol Barrow foi um político proeminente e o primeiro-ministro de Barbados, após a independência do país em 1966. Ele desempenhou um papel fundamental na transição de Barbados para um Estado soberano, e foi uma figura-chave na construção das instituições políticas do país. Sua liderança visionária e compromisso com a democracia são reverenciados, tanto em Barbados quanto no cenário internacional. Nascida como Robin Rihanna Fenty, Rihanna é uma das artistas musicais mais bem-sucedidas e famosas do mundo. Ela começou sua carreira na música em Barbados, e logo se tornou uma estrela global com sucessos como Umbrella e Diamonds. Além de sua carreira musical, Rihanna também é uma empresária de sucesso, e tem se destacado como uma defensora de causas sociais importantes. George Lehman é um renomado escritor, crítico literário e educador. Nascido em Barbados, ele é conhecido por seus romances e ensaios, que exploram questões de identidade e colonialismo. Sua obra mais famosa, In Castle of My Skin, é amplamente considerada uma das maiores contribuições literárias do Caribe. Garfield Sobers é uma lenda do cricket, e é considerado por muitos como um dos maiores jogadores de cricket de todos os tempos. Ele representou a equipe das Índias Ocidentais, e se destacou como um jogador versátil e talentoso, capaz de desempenhar bem em todas as facetas do jogo. Além de suas realizações no campo de cricket, Sobers também é conhecido por seu papel de embaixador do esporte, e exemplo de fair play. Kamal Braw-White foi um poeta e acadêmico caribenho, que desempenhou um papel fundamental no movimento literário do Caribe. Ele foi um defensor apaixonado da valorização da cultura e identidade caribenhas, e suas obras refletem a rica história e tradições do povo da região. Braw-White é conhecido por sua poesia inovadora e influente, que ganhou reconhecimento internacional. Essas personalidades notáveis de Barbados representam apenas uma pequena parte do talento diversificado e inspirador que a ilha produziu ao longo dos anos. Seja nas artes, na política, nos esportes ou em outras áreas, essas figuras têm contribuído para a história e o prestígio de Barbados, deixando um impacto duradouro em suas respectivas esferas de atuação, e inspirando gerações futuras a alcançar o sucesso e a excelência. A história de Barbados é um fascinante testemunho de resiliência, luta por independência e desenvolvimento contínuo. Desde os primeiros habitantes indígenas, até a chegada dos colonizadores europeus, a ilha passou por uma série de transformações que moldaram sua identidade e trajetória. A presença espanhola e portuguesa, seguida pelo domínio britânico, marcou um período crucial na história de Barbados, onde a economia açucareira impulsionou o comércio de escravos e moldou a sociedade da ilha. A abolição da escravatura em 1834 trouxe desafios e avanços significativos, permitindo que os ex-escravos buscassem uma vida independente e criassem uma cultura própria, influenciada pelas tradições africanas. A luta pela liberdade e os movimentos pelo sufrágio universal refletem o desejo de igualdade e justiça social, consolidando a posição de Barbados como uma democracia parlamentar estável e empenhada em garantir os direitos de seus cidadãos. No século XX, o turismo emergiu como um setor econômico essencial para Barbados, transformando a ilha em um destino turístico popular e diversificado. O desenvolvimento econômico ao longo dos anos permitiu que Barbados se destacasse regional e globalmente, diversificando sua economia e investindo em educação e infraestrutura. A cultura de Barbados é rica e vibrante, refletindo a mistura de influências africanas, europeias e caribenhas.
A arte, arquitetura, música e dança da ilha são expressões de sua história e identidade únicas, enraizadas nas tradições ancestrais e adaptadas ao mundo contemporâneo. Através dos desafios contemporâneos, Barbados continua a enfrentar questões como a sustentabilidade ambiental, o fortalecimento de sua economia e a promoção da igualdade social. No entanto, com uma rica herança cultural e o legado de líderes visionários e personalidades notáveis, o país está bem posicionado para abraçar o futuro com confiança. A história de Barbados é uma narrativa de superação, progresso e identidade resiliente. A ilha do Caribe emergiu de um passado marcado por exploração e escravidão, para se tornar uma nação independente e próspera. Sua trajetória é uma fonte de inspiração, lembrando-nos da importância de honrar nossas raízes culturais, enquanto abraçamos a diversidade e nos esforçamos para alcançar um futuro mais inclusivo e promissor. Com uma história rica e uma sociedade dinâmica, Barbados permanece como um exemplo notável de resiliência e triunfo no cenário global. Se gostou desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho, para receber nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história e cultura de todos os países do mundo. Deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado por sua companhia, te esperamos nos próximos vídeos.